a boca, né, na troca de calor, estimularmos isso, estimularmos essa quebra de busca pela única e ou exclusiva verdade, né? Então, sabendo que cada um tem o direito de escolher o caminho que vai, ou a proposta que vai nortear a sua jornada, é respeitarmos. Essa é a palavra de ordem, né? Respeitarmos. E quando a gente respeita, não há animosidade, porque a gente compreende, né, a dificuldade do outro, ou até mesmo a nossa própria. Né? Quem garante que nós estamos com a única ou exclusiva verdade, né? A verdade é aquela que fala ao nosso coração naquele instante. Então, era isso que eu queria trazer para a nossa reflexão. Obrigado. E lembrar que, com toda certeza, né, nós estamos num processo evolutivo e muito grande. E, como eu disse, em 1572, ordenado pelos reis de França, pelos reis católicos, matou-se milhares de pessoas oficialmente, com autorização das autoridades que mandavam no país. Eu sempre brinco lá na rádio, quando surge esse assunto, há 300 anos, nosso piquenique de final de semana era ver enforcamentos, ver linchamentos, ver duelos, ver pessoas queimadas vivas. Isso nós levávamos as crianças para assistir isso. Levava a cestinha de piquenique, sentava lá e via essas coisas. Isso não nos chocava. Hoje, felizmente, a nossa sensibilidade está mais desenvolvida e isso nos choca, isso nos incomoda, isso nos cria, nos causa mal-estar. Né? Mesmo, como o Ronald lembrou aí, os irmãos que querem implantar uma religião única num determinado bairro, numa determinada comunidade, isso nos incomoda. Então, estamos evoluindo com toda certeza. Então, não tenhamos dúvida a respeito disso. Porque muita gente, diante dessas todas as dificuldades que nós estamos vivendo, acha que nós não estamos evoluindo. Com certeza estamos e muito. É que a gente fala sempre aqui, né? O mal é bastante barulhento. E o bem ainda é silencioso, é bem tranquilo, é humilde. A gente precisa multiplicar as nossas ações no bem, porque isso faz a diferença no meio onde estamos envolvidos. Diga, Carol. Eu acho que eu posso ter comido mosca e não ouvi o comentário de alguém, mas eu concordo com o Mauro, eu acho que as coisas estão sim melhorando, eu acho que tem muita gente trabalhando intensamente, trabalhando muito para essa mudança, mas eu acho que ainda tem um pequeno grupo impondo através da violência ainda, né? Em determinados lugares, para uma determinada parcela da população, que eu acho que não necessariamente concorda, mas é obrigado a fazer parte disso, né? Pela forma como a coisa se dá, né? Eu acho que isso ainda acontece e agora eu acho que vem acontecendo muito mais, não em quantidade, tá? Eu acho que está acontecendo de uma forma menos velada, né? Eu acho que algumas religiões estão sendo impostas junto com a violência. Eu acho que está começando a ter uma convergência da violência com a imposição de religião, né? E apesar de eu achar que sim, que está melhorando, porque as pessoas não concordam, mas o que fazer? Em determinadas situações, o que fazer, não? Lembrando lá no Livro dos Espíritos, nós somos livres na nossa consciência. Eu posso até ser obrigado a vivenciar uma situação por imposição, em função das circunstâncias, mas na minha consciência eu preciso estar livre. E é onde nós temos plena liberdade. Dizem lá os Espíritos. Né? Nós somos livres plenamente na nossa consciência. Então, o que eu sempre digo aqui, onde eu vou, eu sempre digo, os textos evangélicos foram escritos para cada um de nós.
especialmente, singularmente, na minha percepção. Singularmente. Então, é eu olhar para o texto, ler o texto, como é que eu estou me enquadrando nisso aqui? Eu estou impondo a alguém isso, mesmo que eu não tenha força para tal, mas eu estou tentando fazer com argumento, impor a minha verdade, ou eu estou respeitando a verdade do outro? Então, a nossa necessidade, como lembrou o Mal, tudo começa com respeito. É respeitar a diferença, respeitar o direito do outro pensar diferente de mim. Porque em alguns lugares, né, isso fica meio complicado. Mas, de novo, não vamos olhar para os lugares. Vamos olhar para nós. Olhar para dentro de mim, ver como é que eu estou me portando. E isso, para mim, é mais significativo. Como eu estou me portando. Lembrando aqui uma fala do Sartre, né? Não me importa que o outro fale ou pense a meu respeito, mas o que que eu vou fazer com isso, sim. Isso me importa. Então, o que que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo aí? O que que eu posso fazer em princípio? E o que que eu vou fazer a partir daí? E respeito, de novo, é fundamental. É onde precisa começar tudo. Diga, Carlos. Essa fala do Mauro do setor do SERJ, né, que é encarregado de fazer botar entre aspas, a união, né, das filosofias, né, que são diferentes, me lembrou que alguns costumes parece que se perderam, porque ao longo do tempo. Eu lembro que quando eu era bem novo de quartel ainda, quem é de quartel aí vai lembrar, todo ano de aniversário de quartel tinha um culto ecumênico. E ali cada um dava a sua mensagem, né? Até começar os eventos daquele dia. Isso foi se perdendo com o tempo, né? Então é interessante ter um grupo preocupado com isso, em trazer isso de volta, trazer essa união de filosofia diferente. Cada um fala um pouco da sua religião. Pois é, esse culto ecumênico, essas falas ecumênicas, esses eventos ecumênicos, eles continuam existindo. De novo, é que não é divulgado. Eu não tenho muito tempo, eu participei de um evento desse na APAI. Então, tinha eu como espírita, tinha um padre e tinha um pastor para falar das dificuldades, como as religiões viam aquelas dificuldades na APAI. É da APAI lá da Tijuca. E Tijuca? Acho que era Tijuca, assim. Eu fui fazer uma palestra, participar de um evento ecumênico. Então, isso continua existindo. Mas não é divulgado. O que é bom, o que é saudável, infelizmente, a mídia não replica. Ela replica coisas que são desagradáveis. Né? Aproveitando, Imaginemos essa hora, existem milhares, né, de pessoas ajudando outros. Existem centenas de filhos ajudando mães, ajudando pais que estão necessitados. E isso não é divulgado. Mas, se um filho sai para ir na farmácia e deixa um idoso sozinho, um incapaz, e ele morre, ele cai e morre, ele vai ser notícia na televisão por 3, 4 dias seguidos, o dia inteiro, falando que abandona de incapaz. Então, a gente ainda estamos muito ligados a essas coisas ruins. Me lembra aqui uma fala do Cristo, onde diz, onde estiver os cadáveres, aí se juntarão as águias. Ainda vemos muitos cadáveres e as águias, ainda somos as águias buscando cadáveres. Infelizmente. E, de novo, ainda como sociedade, tá? Não estou especificando ninguém exclusivamente. Tudo bem? Continuemos, Ronald. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos.
Fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim. Quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram essas palavras. Meu reino não é deste mundo. Kardec é muito lúcido, né, nas palavras dele, nos esclarecimentos dele, né? A doutrina do Cristo é clara. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse. Não tem religião. O Cristo não pregou religião. Pregou o amor. O amor indistintamente. Amar os inimigos, amar aqueles que nos perseguem, né? Está lá no capítulo 17 do Evangelho. Jesus começa, o Kardec começa o capítulo com o texto do Evangelho, lembrando, né? Não vai falar do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estiveres cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando ele diz todos vós, ele não disse aos cristãos. E nós ainda queremos impor as nossas vontades, o nosso desejo, à doutrina do Cristo. É o que Kardec diz aqui no parágrafo anterior, né? Deixamos de ser perseguidos para ser perseguidores. Quando precisamos fazer o caminho de Paulo ou de Saulo. Deixar de ser Saulo para ser Paulo. Deixar de ser perseguidor para ser seguidor. Mas isso requer que sejamos humildes. E é uma coisa que ainda está muito difícil para nós, sociedade. A humildade. Uma mensagem do Emmanuel, lá no capítulo 11 do Evangelho, quando ele fala do egoísmo ainda continua sendo a chaga da humanidade. E eu costumo acrescentar a palavra do Emmanuel, uma chaga purulenta, que ainda tem muitas coisas ruins para serem drenadas. Mas cada um tem que drenar a sua. Então, tenhamos esse cuidado em drenar as nossas chagas purulentas e nos tornar melhores a cada dia. Estamos nos tornar melhores a cada dia. E, respeitando o outro, com certeza nos tornaremos melhores. Continuemos, vamos. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Me lembrei aqui de um encontro de Francisco de Assis, quando ele estava numa das cruzadas, quando ele encontrou lá com um muçulmano, onde eles estavam perseguindo. E o muçulmano, ele conversou, se acertou, entendeu lá, e o muçulmano disse: se todos os cristãos fossem como Francisco, não teríamos dificuldade. Então, o que nós precisamos entender é: essas coisas são ainda, desde o tempo do Cristo, e continuam sendo inevitáveis. De novo, é a fala do Cristo, a necessidade do escândalo. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha. Entendendo isso, façamos o nosso melhor para que não sejamos nós os causadores do escândalo.
seja ele qual for, mas que sejamos nós a divulgar os ensinamentos, mas principalmente vivenciando-os. Não só falando, não só pregando, mas principalmente vivendo esses ensinamentos. Porque só aí nós vamos efetivamente nos tornar cristãos. E, para isso, teremos que trabalhar. Não vamos encontrar facilidade. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Muito pelo contrário. Ele prometeu espinhos, prometeu dores, perseguições, prisões. Foi o que ele nos prometeu. Se quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Mas vai ter problemas, vai ter dificuldades. E todos nós continuamos tendo. Então, a gente precisa estar consciente disso para entender. Todas essas dificuldades que estamos vivendo é em função ainda da inferioridade dos espíritos que habitam o planeta Terra. Espíritos de terceira ordem, espíritos ainda com grandes dificuldades a serem vencidos. E tanto encarnados quanto desencarnados. Os desencarnados que estão à nossa volta também têm o mesmo nível ou quase o mesmo nível de evolução que nós. Alguns até menos. Desencarnados, alguns até menos. Menos evoluído, com menos conhecimento, menos informação. Precisamos, de novo, vivenciar isso para pregar o Evangelho pela vivência, pelos exemplos e não pelas palavras. Continuemos? Item 16. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. O seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ronald, me permita. Só um convite a nós. Prestemos atenção nesse texto de Kardec. Porque ele faz uma tradução, na minha percepção, perfeita das palavras de Jesus. Da ideia que Jesus queria passar. E aí, ele coloca entre aspas, porque ele está dizendo, ele queria dizer isso. Então, ele bota aspas no texto para chamar a atenção. Por favor. Voltando lá, item 16. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. O seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Eu vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que, do conflito, sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão os seus verdadeiros interesses em relação a este mundo e a outro. Verão
de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Fecha aspas. É um trecho entre aspas. E aí, Kardec, de novo, eu sou fã do Kardec, né? Eu gosto muito da objetividade, da clareza dos textos dele, e eu sempre concordo com ele quando ele fala desse fogo. Eu quero vir lançar fogo à terra. E o fogo aqui não é sinônimo de destruição. Toda árvore que meu pai não plantou será lançada ao fogo. Não é para ser extinta. Fogo aqui no sentido de ser depurado. Comprai ouro depurado pelo fogo. Está lá no Apocalipse. É no sentido de ser apurado, de ser depurado. Então, nós vamos passar por todas essas dificuldades, e estamos passando, para que nos tornemos mais fraternos, mais irmãos, mais amigos, para que efetivamente nos tornemos cristãos. E a promessa dele se cumpriu aqui, quando Kardec bota até aqui em itálico, né? Quando ele fala do Consolador. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Não? A doutrina espírita veio para isso. Mas, a exemplo da doutrina do Cristo, ela não vai se estabelecer sem lutas. Ela não vai se estabelecer de bom grado, todo mundo vai aceitar de bom grado. Tanto é que, quando Kardec codifica a doutrina, a ideia não era criar uma religião. E a doutrina espírita não é uma religião, pelo menos como as outras. É uma filosofia de vida, com consequências morais. Uma ciência filosófica com consequências morais. Então, a doutrina veio para restabelecer todas as coisas. Veio para colocar as coisas no lugar. Mas vai colocar sem luta? Não. Vamos continuar lutando. Até que entendamos, ou até que sejamos, ou que sejam, né? Não vamos dizer sejamos, mas que sejam substituídos os espíritos que efetivamente não querem se transformar, não querem se voltar para o bem. E esses espíritos estão sendo transferidos da Terra. E não entendamos isso como um castigo, como uma punição, como um rebaixamento em absoluto, mas é aquela, me permita a imagem, por favor, aquela maçã podre no meio do cesto. Se nós não tirarmos a maçã podre no meio do cesto, ela pode contaminar e vai contaminar as outras maçãs. Uma vai contaminando a outra. Então, a maçã podre precisa ser tirada do cesto. E todos nós que estivermos nesse papel de maçã podre, se estivermos, vamos ser convidados a nos retirarmos. É a parábola lá do festim de bodas. Se não estivermos usando a túnica nupcial, vamos ser convidados a sair da festa. E vamos para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, onde haverá dor, dificuldades, mais dificuldades do que estamos passando hoje. Vamos voltar, não em termos de evolução pessoal, mas em termos de país, de planeta. Voltar a um planeta compatível com a nossa evolução, como aconteceu quando saímos de Capela. Deixamos um planeta que estava se transferindo, num período de transição planetária também, e estávamos, os capelinos, por favor, não sei se nós somos, mas estávamos atrapalhando, fomos convidados a nos retirar. Então, tenhamos cuidado agora, eu sempre brinco disso, né? Tenhamos cuidado para não recebermos o segundo convite. Né? Já recebemos um lá de Capela, receber outro agora da Terra. Então, tenhamos esse cuidado para não sermos reincidentes nas dificuldades que já vamos causando. Diga, Pedro César. Bom, se a gente não ficar aqui no planeta Terra, a gente vai
fazer uma viagem interplanetária. Isso é muito legal. Mas É. veja bem, aqui no texto diz que, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Aí eu me lembro lá do Alto de Fé, lá em Barcelona, né? Que as obras espíritas foram queimadas. Kardec não queria deixar, mas foi aconselhado pelos espíritos que deixassem serem queimadas, porque dali sairia um triunfo, né? E as pessoas começaram a saber o que era aquilo, por que estava sendo queimadas aqueles livros, e foi daí que o espiritismo realmente saiu triunfante, né? Quer dizer, as dificuldades sempre existiram, né, para que a verdade prevalecesse. Foi o que você falou, que Jesus falou, né, que nada seria fácil, tudo seria difícil, né, para a implantação do cristianismo. Essa é a nossa reflexão. E quanto mais importante a nova ideia, mais obstáculo ela encontra. Todas as ideias novas vão encontrar obstáculo. Até nós mesmos hoje. O novo ainda nos assusta. O novo ainda cria um certo impacto entre nós, uma apreensão entre nós. E quanto mais importante a ideia que está surgindo, mais impactante ela é. Eu acho que já mencionei aqui, me permita repetir, uma fala que, quando foram perguntar ao Gamaliel, lá o mentor de Paulo, de Saulo de Tarso, a respeito do cristianismo, se eles deviam combater o cristianismo. E o Gamaliel disse que não. Se for mentira, diz ele, essa doutrina vai cair por si mesma. Agora, se for verdade, se tudo isso for verdade, vocês que combaterem vão correr o risco de estar combatendo contra Deus. Então, o cristianismo foi uma ideia revolucionária. O cristianismo veio mudar toda a ideia do planeta. Tanto é que tem uma divisão, né? Antes e depois do Cristo. O Ocidente considera, né, principalmente o Ocidente, né, considera o 2024. O calendário chinês e outros são mais antigos. Mas o mundo cristão ficou dividido antes e depois do Cristo. As ideias novas trazem sempre a apreensão. E não é necessariamente ruim. Como a ideia da morte nos traz apreensão. Mas nós, espíritas, já temos informação, já temos conhecimento. Estudamos ontem o livro do André Luiz, o nosso lar, onde ele fala da vida espiritual, do relacionamento espiritual, na pátria espiritual. Então, não é ruim. O novo não é necessariamente ruim. Nós é que temos medo de sair da nossa zona de desconforto. Nós ainda entramos numa zona e não queremos sair dela. Nos apegamos àquela situação e não queremos sair dela. Continuemos? Item 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhe está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. O Espiritismo vem realizar
na época prevista, as promessas do Cristo. De novo, essa ideia é do espírita, tá? Os nossos irmãos de outras crenças acham que nós somos muito pretensiosos achar que o espiritismo é o consolador prometido. Mas para nós, ele está enquadrado, como Kardec nos diz, está enquadrado dentro de todas aquelas situações que o Cristo nos disse. Ele vem para ficar eternamente conosco. Então, não é uma pessoa. Se for uma pessoa, não vai ficar eternamente conosco. É uma ideia. Ele vem para mudar coisa, para explicar coisa, para justificar uma série de dificuldades que, para nós, eram muito complicadas. Pelo menos para mim, muito complicada, sem a chave da doutrina espírita. Como é que se explica as desigualdades? Por exemplo, sem a chave da doutrina espírita. Como é que se explica as desigualdades sociais e as diversas desigualdades? Sem reencarnação, não tem como explicar isso. E a doutrina vem nos mostrando as consequências dos nossos atos. Eu faço, eu respondo, eu planto, eu colho, e a doutrina está cumprindo também a promessa do Cristo. E, claro, também ele, portanto, tem de combater, mas não mais com sangue. Agora, a gente faz pelas redes sociais, né? A gente faz o cancelamento, né? A gente cancela quem não é da nossa tribo. É tão ruim, é tão desagradável quanto os duelos anteriores. Que as lutas agora não são mais físicas, mas lutas morais. Então, quando nós estudamos lá o duelo, lá no capítulo 12, lembramos, duelos como aqueles do tempo de Kardec não existem mais. Mas não continuam existindo duelos? Nós não continuamos duelando com os nossos ditos adversários? Nós continuamos. Aqueles que não pensam como nós, continuamos duelando. Se eu não tenho uma espada, eu não tenho uma arma de fogo, eu tenho uma arma desse negócio aqui chamado celular, onde a gente pode espalhar coisas boas, mas também coisas ruins, onde a gente pode ajudar e pode atrapalhar muito. Que utilizemos o nosso conhecimento, que utilizemos as nossas armas para ajudar principalmente. Concluamos o capítulo 23? Vamos lá. Item 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. As palavras de Jesus, com certeza, estão se cumprindo todas elas, e vão se cumprir todas elas, né? Tudo vai passar, menos as minhas palavras. As minhas palavras se cumprirão até o último J, né? Até a última vírgula. Então, tenhamos essa certeza. E as lutas continuam. Vamos continuar lutando ainda por algum tempo, mas hoje, com consciência, com conhecimento, com informação, podemos aprender, podemos e devemos aprender a respeitar aqueles que pensam diferente de nós e entendermos, como nos ensina Kardec, não é a religião que salva. Não é o espiritismo que salva ninguém. Não é fora do espiritismo que há salvação, que não há salvação. É fora da caridade. Tenhamos isso em mente e trabalhemos
para nos modificarmos moralmente, espiritualmente. Algum comentário? Cadê o Mauro? Acho que o Mauro caiu de novo. Ela caiu. Diga aí, Carlos. Só enquanto ele não volta, é interessante você falar que nos veio como presunção nossa, né, achar que é o Consolador prometido é o Espiritismo. Mas só que ele nos consola. Pois é, É ele. mas muitos já me disseram isso. Vocês são muito pretensiosos. Tá, tudo bem, você acha que é pretensão nossa? A gente entende. Assim, pelo menos eu me esforço muito por respeitar, por entender aqueles que discordam de mim. Eu faço um esforço. Não quer dizer que eu estou satisfeito, que eu estou pleno. Não estou. Mas eu faço um esforço. Mas o Espiritismo, com toda certeza, nos consola. Ele nos esclarece consolando. Sempre brinco com isso, né? Nos esclarece consolando e nos consola esclarecendo. É igual o Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? É o Tostines. Então, eles consola esclarecendo, esclarece consolando. Dizem até que a gente gosta de sofrer, né? Pois é, alguns acham que a gente faz apologia ao sofrimento, apologia à dor. E não é isso. Nós entendemos a dor como resultado das nossas ações, das nossas plantações. Admitamos aqui, por hipótese, que estivéssemos lá na França, em 1572, matando protestantes. Não vamos ter que responder por isso? E não tenhamos nenhuma dúvida. Quem está plantando hoje vai colher amanhã. Não tem a menor dúvida. E, às vezes, isso nos causa uma certa revolta quando a gente olha para um ex-governador do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Pô, 400 anos de prisão, roubou bilhões de reais, matou não sei quantas pessoas. Tenhamos paciência, tenhamos calma, tenhamos serenidade. Isto é com Deus. Ele vai ter que prestar contas até o último centavo, até o último centil. Não tenhamos a menor dúvida. E o que estamos colhendo hoje é o que plantamos ontem. Plantamos ontem, exatamente. O que plantamos ontem. Margaret, cadê você? Aparece Estou aí. aqui. Ah, sim. O Mauro caiu. Você Eu tem acho que ele como... não caiu, não. Eu acho que ele deve Está estar aí. voltando. Ah, voltou. Estou aqui. Eu tirei Ah, o vídeo para poder melhorar aqui o meu sinal, porque o meu computador hoje não está católico. não está católico, está espírita. Então tá bom. Ok, Mauro, tá contigo. Maravilha. Gente, esse é um assunto que ainda vamos nos defrontar muito tempo, né? Porque, como nós falamos no início, parte da compreensão. E compreensão não é dom, é aquisição. É construção de entendimento, de tolerância, de indulgência. Né? Mas o nosso papel é aproveitarmos os ensinamentos e vivermos, né? Os vivermos intensamente na medida de cada um. E é assim que a gente espera, né? Sigamos em frente, colocando nosso tijolinho naquilo que nós pudermos. Vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos mais uma semana de estudos, pelo menos dos nossos grupos, né? Amanhã estaremos lá na nossa casa, na continuidade do estudo e na rádio, contando sempre com a presença de todos os irmãos nessa corrente de impulsionar a rádio nas redes sociais, né, para que ela possa ter um alicerce, né, robusto, firme, na longevidade da sua existência. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Carol. Carol, você pode fazer a nossa prece? Por favor. Vamos lá. Vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Agradecer por mais um pouquinho de aprendizado,
por mais uma semana juntos, estudando o nosso Consolador, que tanto nos auxilia, que tanto nos conforta. Que essa semana, meu Pai, possamos colocar em prática nossos aprendizados de ontem e de hoje. Que a caridade e o amor siga junto com a gente, caminhe junto com a gente ao longo dessa semana. Que os nossos mentores espirituais, protetores, nos acompanhem, que tenhamos uma noite tranquila, uma noite no bem, uma noite uma noite para que possamos reparar e nos preparar para o dia de amanhã. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando e sempre nos ensinando. Que assim seja. Que assim seja. Gente, um beijo grande, uma semana feliz para todos, tá bom? E nos vemos amanhã, ou na rádio ou no SEAC. Beijo grande. Boa Abraço a noite. todos.